Meu nome é Larissa, mas para preservar a minha identidade aqui, serei chamada de Luana. Já adianto que para mim é um privilégio enorme ter meu relato contado neste canal que eu acompanho há muitos anos. Sou fã de verdade, não perco um único vídeo e seus narradores fazem parte das minhas madrugadas de descanso, quando coloco os fones e deixo a mente viajar nos relatos misteriosos que vocês compartilham. Tenho vários relatos vividos ao longo da minha vida, mas hoje quero contar um em especial. Ele não é tão longo quanto muitos que já vi aqui no canal, mas mexeu comigo de uma forma tão profunda que até hoje eu sinto calafrios quando lembro. Foi uma experiência traumática, tão assustadora, que durante muitos meses eu não conseguia sequer mencionar o acontecido sem que minha voz ficasse trêmula. Hoje, muitos anos depois, reuni coragem para contar tudo. Eu nasci e cresci em Mauá, uma cidade movimentada, cheia de gente simples e trabalhadora, mas também repleta de histórias estranhas, lendas urbanas e casos sobrenaturais que muitos preferem fingir que não existem. Hoje já não moro mais lá. Me mudei para o interior de São Paulo, em busca de paz, tranquilidade e uma vida um pouco menos agitada. Mas o que vivi naquela época me marcou de um jeito que nunca mais saiu de mim. Tudo aconteceu no ano de 2015. Naquele período, eu trabalhava em um hospital que ficava na cidade vizinha. Meu turno era sempre noturno, o que era um tormento para mim, porque eu nunca fui acostumada a ficar acordada durante a madrugada. Sempre tive a impressão de que a noite pertence ao sono ou a outras coisas. Coisas que não são humanas. Mas eu precisava daquele trabalho. Tinha contas para pagar, responsabilidades, e na época eu era mãe recente de uma bebê com apenas 9 meses de vida. Uma menininha linda, mas muito agitada. Passou o dia inteiro inquieta, e por causa dela eu simplesmente não consegui tirar nem um cochilo antes de sair para o hospital. Cheguei ao trabalho completamente exausta, com aquela sensação de peso na cabeça, como se o sono puxasse meu corpo para baixo. No hospital, meu horário era simples. Entrávamos às 10 horas da noite e saíamos às 6 horas da manhã. Normalmente, às 2 da madrugada, minha colega saía para fazer o intervalo dela. E quando ela voltava, era a minha vez, por volta das 3 da manhã. Eu já conhecia essa rotina, mas naquela noite tudo parecia mais silencioso, mais denso, como se a escuridão tivesse algo escondido. Uma sensação estranha tomou conta de mim desde a hora em que cheguei, mas tentei ignorar porque sabia que o cansaço era grande. Quando meu horário de descanso chegou, eu estava tão cansada que mal conseguia manter os olhos abertos. Como eu não havia dormido absolutamente nada durante o dia, minha cabeça doía, minhas pernas pareciam de chumbo e às vezes eu até perdia o foco da visão por alguns segundos. No hospital existia uma capela pequena, muito antiga. Ao lado dela havia um corredor abandonado, onde funcionava o antigo setor de internação do SUS. Aquele corredor era famoso por sua história sombria. Antigamente, muitos pacientes chegavam lá em estado gravíssimo e acabavam falecendo por ali mesmo. Era um local onde a vida e a morte se cruzavam todas as noites por muitos anos. Quando o hospital foi reformado, aquele setor foi desativado e desde então o corredor ficou esquecido, silencioso e completamente escuro. Entre a capela e o corredor abandonado, havia uma sala pequena, com paredes brancas já amareladas pelo tempo e um sofá velho. Aquele sofá era um refúgio improvisado para quem precisava descansar alguns minutos durante o plantão da madrugada. Quase ninguém usava aquela sala, porque a maioria tinha medo daquele setor. Mas naquela noite, eu estava tão cansada que ignorei o desconforto e decidi me deitar ali. Antes disso, porém, algo me chamou a atenção. Aquela capela era estranha, sempre foi. Eu sou evangélica e respeito todas as religiões, mas havia algo ali que me deixava desconfortável. Dentro da capelinha, havia uma cruz enorme presa à parede.
A cruz era iluminada por uma fraca luz vermelha que dava um aspecto sombrio ao ambiente. Parecia até uma cena de filme de terror. A luz interna da capela estava apagada, mas mesmo assim, o brilho avermelhado da cruz parecia pulsar na escuridão, refletindo nas paredes e criando sombras distorcidas. Quando passei em frente à capela, senti um arrepio que percorreu meu corpo inteiro. Tive a impressão de que alguém me observava lá de dentro. Parei por alguns segundos e olhei para a janela da capela. A cortina, uma cortina antiga e pesada, estava balançando, como se houvesse vento, mas não havia vento. Todas as janelas do corredor estavam fechadas, todas as portas estavam trancadas. Nada justificava o movimento daquela cortina. Aquela visão me deixou inquieta. Como eu ia deitar no sofá que ficava exatamente de frente para a porta da capela, decidi ir até lá e fechá-la. A porta fez um rangido quando a empurrei, como se estivesse reclamando. Aquilo me gelou por dentro, mas ignorei. Ainda restava a porta entreaberta do corredor abandonado, aquele lugar onde tantas pessoas morreram. Diziam que era assombrado. Muitos funcionários evitavam passar ali mesmo durante o dia, mas o sono era maior do que meu medo. Exausta, pensei comigo mesma, que se dane, eu preciso dormir, seja lá o que tiver aí dentro, deixe-me em paz, só quero descansar. Me deitei no sofá. Estava frio. O ambiente parecia ainda mais gelado do que o normal, como se a temperatura tivesse caído de repente. Fechei os olhos e tentei me desligar do mundo por alguns minutos. Eu devia ter pegado no sono em questão de segundos, porque a próxima coisa que lembro é de sentir um toque. Alguém estava passando a mão na minha cabeça. Uma mão gélida, fina, alisando meu cabelo devagar, como uma avó faria com um neto doente. Aquela sensação me despertou em segundos. Abri os olhos num sobressalto e me deparei com a figura mais assustadora que já vi em toda a minha vida. Ao meu lado, tão próxima que eu poderia tocá-la se esticasse a mão, havia uma mulher idosa, uma velha de aparência frágil, com os cabelos brancos ralos e desgrenhados. Seus olhos eram fundos, escuros, profundos demais para um ser humano, e ela usava uma camisola de hospital, daquelas bem antigas, azulada, com tecido fino, uma peça que eu reconheci imediatamente. Era o uniforme usado no antigo setor onde muitas pessoas morreram. Ela me olhava de perto, muito perto, tão perto que eu podia ouvir sua respiração fraca e sentir o cheiro de consultório antigo que saía daquele tecido. Mas o que me paralisou completamente foi o olhar dela. Era um olhar vazio, como se nada mais existisse ali dentro. Não havia vida, não havia emoção. Apenas um buraco escuro, profundo, que parecia querer me puxar para dentro. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. Tentei levantar, mas meu corpo simplesmente não respondia. Permanecia ali, imóvel, como se estivesse presa dentro do meu próprio corpo. Então, sem aviso, sem movimento, sem som, ela desapareceu. Simplesmente sumiu diante dos meus olhos, como se jamais tivesse estado ali. Foi nesse exato momento que minhas pernas voltaram a funcionar. Pulei do sofá, meu coração parecia prestes a explodir e saí correndo desesperada pelo corredor. Quando cheguei na recepção, o recepcionista da madrugada, o Dionísio, viu meu estado. Ele arregalou os olhos ao me ver com a respiração ofegante, as mãos trêmulas e o rosto completamente pálido. "Luana, o que aconteceu?" Ele perguntou, tentando me acalmar. Eu contei tudo, cada detalhe, desde a cortina balançando sozinha até a aparição daquela velha. Dionísio ouviu com seriedade e, quando terminei, disse algo que me deixou ainda mais arrepiada. "Luana, esse prédio é antigo demais. Muita gente sofreu aqui dentro. Muita gente morreu. Você não é a primeira a ver alguma coisa e posso garantir que não será a última."
Ele contou que, certa vez, um segurança tinha dormido dentro daquele corredor abandonado. Era uma noite muito quente e o homem estava de serviço havia horas. Cansado, tirou a roupa do uniforme e ficou só de cueca, enquanto descansava sobre uma maca velha. Dionísio nunca esqueceu o que aconteceu em seguida. O segurança acordou sufocando. Alguém ou algo estava pressionando o pescoço dele com força, tentando tirar sua vida. O homem lutou, se debateu, chutou, tentou empurrar o que quer que estivesse ali, mas não sentia nada com as mãos. Era como lutar com o ar, uma força invisível. Com muito esforço conseguiu escapar, saiu correndo em desespero pelo hospital inteiro, apenas de cueca, gritando por ajuda. Nunca mais voltou a trabalhar no prédio desativado. Depois que Dionísio terminou o relato, eu tive a certeza de que jamais deveria ter dormido naquela sala. Jurei para mim mesma que nunca mais pisaria naquele lugar durante a madrugada. E cumpri minha promessa. Algum tempo depois, deixei aquele emprego. Hoje, o prédio passou por reformas, a capela foi derrubada, o antigo setor desativado foi completamente remodelado e agora funciona como parte da nova ala administrativa do hospital. As paredes foram pintadas, as antigas janelas trocadas e tudo parece moderno e claro. Mas eu sei, no fundo eu sei, as reformas mudam o que é físico, mas não mudam o que é espiritual. Algumas presenças nunca vão embora. E aquela velha de camisola azul ainda me visita nos meus sonhos de vez em quando. Eu acordo sempre no mesmo momento, quando sinto aquela mão fria acariciando meus cabelos. Obrigada por ouvir meu relato. Envio um beijo enorme para vocês e para os animais fofinhos do canal. Espero que esse relato encontre seu espaço entre tantos outros casos misteriosos que acontecem em hospitais, lugares onde a morte nunca está distante e onde as almas muitas vezes permanecem presas entre dois mundos. Eu me chamo Marielle, tenho 25 anos e nasci em Votoran, uma cidade pequena no interior de São Paulo, cercada de morros, ruas estreitas e um silêncio que parece descansar sobre as casas antigas. O que eu vou contar aconteceu no ano de 2016, no mês de junho, quando minha filha veio ao mundo e quando algo que eu jamais poderia imaginar também entrou na minha vida. Até hoje, eu não sei se aquilo foi uma confusão entre dimensões, um erro entre mundos, ou apenas o desespero de alguém que não aceitou a própria morte. Eu só sei que aquilo me marcou para sempre. Minha gravidez foi tranquila, apesar de eu ser mãe de primeira viagem e de carregar aquele misto de ansiedade e medo que toda gestante sente. Na manhã do dia em que tudo começou, acordei cedo para a última consulta do pré-natal. Era uma manhã absurdamente fria, daquelas em que o ar parece cortar a pele. Minha mãe repetia que aquele havia sido um dos dias mais gelados que nossa cidade já tinha visto. Acordei às 6 horas, tomei um banho quente que parecia não aquecer nada. Coloquei 2 meias, 3 blusas e mesmo assim tremia. Meu marido, Olavo, me acompanhou até o posto de saúde. Eu caminhava devagar, sentindo meu corpo cada vez mais pesado e meus pensamentos cada vez mais distantes. Quando cheguei lá, a médica me examinou e, num tom quase casual, disse que eu estava com 8 dedos de dilatação. 8. Eu deveria ter ficado desesperada, mas a médica, talvez para não me assustar, comentou que ainda levaria dias para o bebê nascer. Eu, sem experiência alguma, acreditei. Voltei para casa meio zonza, com aquela sensação estranha de que o mundo estava lento. À noite haveria a última festa junina do bairro e eu estava com uma vontade absurda de comer cachorro-quente. Convenci Olavo a me levar. A noite estava fria como ferro e havia uma neblina tão fechada que os postes pareciam lanternas perdidas. Comi 2 cachorros quentes imensos e logo na primeira mordida senti uma leve contração. Ignorei. Senti outra. Ignorei de novo.
Na terceira, precisei segurar a mão de Olavo, mas como a médica havia dito que levaria dias, eu não me preocupei. Comemos, rimos, voltamos para casa e logo depois peguei a mala e fomos à maternidade. E foi ali que meu sofrimento começou. Fiquei horas em trabalho de parto. Eu via mulheres chegando, tendo seus bebês rapidamente, sendo levadas para a sala da maternidade, enquanto eu permanecia ali, suando frio, tremendo, com dores que pareciam me atravessar como lâminas. Minha pressão subiu tanto que a enfermeira me olhou com um tipo de medo que eu nunca tinha visto antes. Minha mãe dizia que uma pressão tão alta era perigosa. Eu tentava respirar fundo, mas parecia que algo dentro de mim estava quebrando, se partindo, se desfazendo em pedaços. Em determinado momento, ouvi uma enfermeira comentar com a outra que minha pressão estava em 21/19. Tudo girava. Minha filha, que recebeu o nome de Serina, nasceu às 7h15 da manhã do dia seguinte. Fiz 2 forças, só 2. Depois disso, tudo ficou preto. Desmaiei assim que ela saiu do meu corpo. Quando acordei, já era quase meio-dia. Me contaram que ela tinha ido para a UTI neonatal por precaução, mas que não era nada grave. Depois de 3 dias, recebemos alta. Eu achava que o pior tinha passado, mas na verdade, o pior estava apenas começando. Na primeira noite em casa, dormi com Serina sobre meu peito, porque eu estava insegura, exausta, e simplesmente não conseguia deixá-la longe do meu corpo. Às 2h da manhã, acordei com uma sensação inexplicável. Parecia que tinha alguém no quarto. Não era impressão. Eu sentia isso com convicção, com aquela certeza silenciosa que aperta a espinha. Olhei para o lado, para o teto, para a porta. Nada. Voltei a dormir. Aconteceu de novo na noite seguinte, e na outra, e na outra. Acordava ouvindo uma respiração pesada. Às vezes parecia um sussurro. Às vezes o colchão afundava levemente, como se alguém se sentasse ali. Eu comentava com minha mãe, mas ela dizia que era apenas o estresse do pós-parto, a sensibilidade aflorada. Mas não era. Eu sabia que não era. Numa madrugada, acordei como se alguém tivesse me empurrado por dentro do sonho. Abri os olhos e vi, ali ao lado da minha cama, tão próxima que eu podia sentir o ar gelado que parecia sair dela. Uma mulher parada ao lado da minha cabeça. Ela usava uma camisola verde clara, igual à camisola que eu tinha usado na maternidade. Ela estava completamente molhada, como se tivesse acabado de sair de um tanque de água. Os cabelos colados no rosto, os pés descalços, a respiração pesada. Ela balançava o corpo de um lado para o outro, de maneira lenta, repetitiva, quase hipnótica, com os braços juntos ao corpo, como se estivessem colados. Eu não consegui me mexer, não consegui respirar. Tentei chamar Olavo, mas minha voz não saía. A mulher não tinha foco no olhar. Parecia perdida num lugar entre o delírio e a agonia. De repente, ela virou a cabeça em minha direção, como se tivesse sido chamada por um estalo. Os olhos dela encontraram os meus, e naquele instante eu senti algo me atravessar. Não era medo, era algo pior. Era como se eu tivesse caído num abismo sem fundo. Eu gritei tão alto que minha garganta queimou. E no exato instante em que gritei, ela desapareceu. Não evaporou devagar. Não sumiu como fumaça. Apenas deixou de existir, como se nunca tivesse estado ali. Meu grito acordou a casa inteira. Meus pais correram para o quarto. Eu tremia, chorava e mal conseguia explicar o que tinha visto. Minha mãe pediu que fizéssemos uma oração. Fizemos, mas eu não consegui dormir por vários dias. Serina dormia tranquila, como se nada estivesse acontecendo. Eu, por outro lado, sentia que algo tinha vindo comigo da maternidade. Algo que não era deste mundo. Depois de alguns meses, fomos visitar o meu sogro na casa antiga da família.
Eu sempre evitava aquele lugar, porque antes de se tornar uma residência, aquela casa funcionava como um centro espírita onde havia incorporações. Eu nunca me senti confortável lá. O ar parecia pesado, denso, silencioso demais. Mas naquela tarde fomos obrigados a ir, e a sensação de presença voltou assim que entrei. Durante a visita, percebi que meu sogro me observava com um olhar estranho, como se quisesse dizer algo, mas estivesse com receio. No caminho de volta, meu marido contou que o pai dele já havia comentado algo antes, mas não tinha coragem de me dizer. Sempre que ele me via, ele via também uma mulher atrás de mim. Uma mulher pálida, encharcada, usando uma camisola verde hospitalar. Ele dizia que ela parecia me seguir, me observar, como se estivesse esperando alguma coisa. Meu coração gelou. Eu já sabia quem era. Era a mesma mulher que havia aparecido ao lado da minha cama. Meu marido sugeriu buscarmos ajuda espiritual. Eu aceitei, sem pensar duas vezes. Fomos até a casa de uma senhora conhecida por ajudar pessoas atormentadas por espíritos perdidos. Era uma casa simples, de madeira escura, com cheiro de erva queimada e velas antigas. Ela nos recebeu com um olhar sério, como se já soubesse o motivo da visita. Explicamos a situação e ela disse que iria tentar se comunicar com o espírito. O ar pareceu mudar de peso quando ela começou. A chama da vela oscilava como se alguém assoprasse, mas ninguém se movia. Eu senti um arrepio que subiu das minhas pernas até o couro cabeludo. A senhora fechou os olhos, respirou fundo e então falou num tom quase inaudível. Ela está aqui. Meu corpo congelou. A senhora continuou, sempre de olhos fechados, como se estivesse conversando com alguém que só ela podia ver. Disse que aquela mulher estava confusa, muito confusa, que tinha dado à luz no mesmo dia que eu, no mesmo horário que o meu parto, apenas alguns minutos antes. Disse que ela acreditava ter perdido o bebê, e quando procurou, viu o meu bebê no meu colo e achou que era dela. A senhora disse que ela sussurrava algo como: "Esse não é o seu bebê, o dela é menina, o meu era menino, eu perdi o meu." A cada palavra, eu sentia uma dor estranha no peito, como se parte da tristeza daquela mulher estivesse sendo empurrada para dentro de mim. A senhora explicou que aquela mulher provavelmente tinha falecido logo após o parto, e que eu, estando desacordada, jamais soube. Contou ainda que minha mãe havia visto, na sala ao lado, uma mulher que deu à luz um menino gordinho, mas que sofreu complicações e acabou morrendo ali mesmo. Minha mãe confirmou tudo quando cheguei em casa. Disse que o marido da mulher gritava, chorava, implorava por ajuda. Disse que foi horrível. Eu não estava consciente naquele momento. Por isso não vi nada. O espírito daquela mulher estava preso entre dois mundos, seguindo o que restou do seu último impulso como mãe: encontrar o próprio filho. A senhora fez uma oração profunda. Pediu que ela encontrasse seu caminho, que entendesse que não precisava mais ficar aqui. Depois de alguns minutos, a sensação no ar mudou. Ficou leve, suave. A senhora abriu os olhos e disse: "Ela se foi. Nunca mais senti a presença dela, nunca mais acordei assustada, nunca mais ouvi respiração nenhuma no quarto. Mas até hoje eu me pergunto o que teria acontecido se ela não tivesse entendido, se ela tivesse insistido que Serina era o filho dela, se ela tivesse tentado levá-la. Eu não gosto de pensar nisso. Às vezes, quando estou sozinha, sinto um arrepio leve, como se algo antigo e triste passasse por perto. E me lembro que, às vezes, o nascimento e a morte podem estar tão próximos que quase se tocam. Como se um portal invisível se abrisse por alguns instantes, permitindo que o desespero de um lado se misture com a vida do outro. Este foi o meu relato. Todos que souberem de algo parecido, por favor, contem, porque até hoje, quando olho para minha filha dormindo, ainda agradeço por ela estar aqui e por eu ter conseguido entender a tempo que aquele espírito não era mau.
Era apenas uma mãe que morreu antes de segurar o próprio filho.